Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Presença que Marca. O podcast que a gente vê quem realmente marca presença ou tem uma presença que marca. Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast Presença que Marca. Hoje estou com uma amiga e também uma pessoa que me ensina muito em toda a troca que eu tenho com ela, Marcela Jacob. A Marcela é educadora executiva, mentora de desenvolvimento de carreira e líderes, tem uma experiência corporativa de 25 anos na área de planejamento estratégico e de governança. A Marcela tem uma formação de engenheira eletricista e ela vai contar muito mais para a gente aí no decorrer do podcast. Marcela, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui compartilhando toda a sua experiência. Eu que super te admiro. Ai, Graça, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com você e para mim é sempre uma honra poder ter essa troca, né? Encontrar com você. Ah, maravilhoso. Marcela, eu sei que você tem muita coisa para contar, a gente troca muito, eu aprendo muito com você e eu gostaria assim que você trouxesse como você teve essa trajetória de 25 anos no segmento corporativo, como que foi para você depois caminhar para essa parte de desenvolvimento, de liderança, essa parte realmente focada no lado mais humano? Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Então, Graça, as pessoas me perguntam muito isso, né? Porque como que uma engenheira eletricista vira uma mentora de líderes de carreira? Então, as pessoas trazem essa questão e eu costumo dizer que acho que isso já estava um pouquinho lá atrás, quando eu estava na faculdade. Quando a gente sentava, assim, às vezes no boteco, tomar cerveja, aquela coisa de estudante, né, de faculdade, e alguém que não me conhecia chegava, assim, você faz psicologia, né? Então, só para fazer uma diferenciação, né? Mentoria, coach não é terapia, a gente deixa isso muito claro. Mas eu já tinha esse viés desse olhar para o desenvolvimento humano desde antes de eu escolher engenharia elétrica como faculdade, como carreira ou como profissão. Eu sempre fui encantada pelas matemáticas e pelas físicas, mas em 2007, 2008, eu tive um mentor. E ele foi, assim, eu diria que foi um divisor de águas nessa decisão, né? Ele virou para mim e falou assim, você já pensou em fazer isso como profissão, né? Em ser coach? Na época, ainda se falava mais Muito, como né? No coach. coaching. Aí eu falava assim, não. Ele falou, você leva jeito. Pouco tempo depois, eu tive um outro chefe numa empresa de consultoria que eu trabalhei. E ele falou assim, faz um curso de assessoria, de assessoramento de executivos. Você leva jeito. E eu fui correr atrás disso. E aí foi quando eu fiz minha primeira formação em coach. Depois eu completei ela. Então, hoje sou Life Professional Personal Coach, Executive Coach, Master Coach. E além de tudo, né, Marcela, eu vou até trazer aqui nas perguntas que eu preparei, você é conselheira de empresas. Então, assim, toda a nossa trajetória, independente por onde nós estamos caminhando na nossa vida profissional, ela agrega muito no que a gente vai entregar. Então, hoje, como mentora, como coach, como conselheira de empresas, você traz toda a bagagem do mundo corporativo, da época CLT, né? E é muito importante quando a gente abre o nosso ouvido para identificar, poxa, eu não tinha, né, pego esse talento para mim, alguém está me trazendo isso, opa, vou olhar com mais carinho, já que engenharia é algo muito lógico e às vezes a gente pensa assim, que o lado lógico não vai lidar muito com gente, né, o lado de humanas, e não é bem verdade. O fato de você ter esse lado da engenharia muito forte, que te traz uma bagagem muito interessante, mas o lado humano ele caminha muito fortemente, né? Você concorda? Concordo, e eu digo que essa minha parte racional, vamos dizer assim, me ajuda a olhar para o ser humano como de forma sistêmica, Sim. né? Com visão sistêmica e com uma visão analítica. Isso me permite, inclusive, fazer um exercício que eu digo e digo isso para os mentores, inclusive para os conselheiros, que é o viés do não julgamento.
É muito difícil a gente não julgar. É muito difícil. O tempo inteiro natural, a gente né, tá do ser julgando. humano. Se a gente não está julgando alguém, algum lugar, a gente está se julgando. Uhum. Então, isso é da nossa característica humana. Eu estou falando julgamento aqui, a gente também pode chamar isso de crítica. Ou é uma crítica ao outro, é ao ambiente, ou é uma autocrítica. Uhum. Então, isso é um julgamento. E esse não julgamento, a parte racional, me ajuda muito nesse exercício. Olha isso. Porque eu digo que nós não somos seres, eu ontem estava conversando sobre isso, não somos seres racionais, somos seres emocionais. Mas quando a gente está com o outro e trabalhando com o outro, seja num trabalho individual, seja num trabalho em equipe, seja dentro de um conselho, que eu estou trabalhando numa instituição, eu tenho que ter esse olhar mais racional para todas as emoções que vão aflorar ali. Com certeza, com certeza. Afinal de contas, a gente acha que esse lado da engenharia, arquitetura, que as pessoas querem só aquilo que é binário, ou é este ou é este. E não é bem assim. Quando a gente lida com... Tem muitos líderes, engenheiros, e precisa desenvolver esse lado. Alguns têm isso mais facilmente, né, com esse olhar, mas é muito importante a gente desenvolver. E muita gente associa, Marcela, governança somente algo acessível a grandes empresas, um departamento ou pessoa que tem essa competência somente em grandes empresas. Como que você explicaria de forma simples que a governança ela impacta líderes em qualquer nível, em qualquer tamanho de empresa? Eu costumo dizer que governança não é liderança e vice-versa, né? Então, a liderança é sobre com quem vai comigo. A governança é sobre para onde eu quero ir. Olha. Né? E aí, para onde eu quero ir é para qualquer um. Eu digo que a gente tem que ter, inclusive, autogovernança. Então, em qualquer nível, inclusive no nível individual. Então, governança é sobre tudo aquilo que eu me organizo para ir para onde eu quero ir. Então, Marcela, então hoje você é mentora, coach e conselheira. Sim, eu sou engenheira eletricista, sou mestre de engenharia elétrica e tenho outras formações na área técnica. Mas o lugar aonde eu queria ir era esse que eu estou hoje. Então, a governança é sobre tudo que eu busquei fazer, me organizei, me planejei para chegar nesse lugar. Assim Entendi. como foi para mim, é para qualquer empresa. Onde eu quero chegar? Como eu me organizo para chegar lá? Governança, eu diria, de uma forma muito simples, que é sobre se organizar para. Muito bom. Eu acredito que é um jeito simples da gente entender. É sobre organização. E com certeza, planejamento estratégico que você trabalhou tantos anos, que tem que ter essa organização com objetivos, com metas, para poder direcionar isso para os times, trouxe uma facilidade de desenhar caminhos e ajudar os líderes, né? Exatamente. Não só esse desenho do caminho, como também fazer previsões. Né? Não é que eu vou adivinhar o futuro, mas que com estatística, com um estudo de evolução da humanidade, a gente consegue, de certa forma, prever alguns acontecimentos. E é engraçado você tocar nesse ponto, Graça, que eu conto para pouca gente. Mas a pandemia era uma previsão de acontecimento de um trabalho que eu fiz na área de saúde. Olha. Há 15 anos atrás. Então, um dos cenários estratégicos era o cenário de saúde mundial. Como a gente vem de ondas epidêmicas ao longo, e é isso eu aprendi fazendo esse estudo, né? Ao longo da evolução do mundo, então a gente teve peste negra, a gente teve a gripe espanhola. É natural, dentro da evolução do mundo, que outras epidemias e pandemias ocorressem. E aí, com um pouquinho de estatística, você vai lá e então, olha, pode acontecer nos próximos 15 anos uma epidemia ou uma pandemia de grandes proporções. É óbvio que ninguém ia adivinhar que seria uma Covid, que ficaria todo mundo dentro de casa e tal, mas a gente consegue se preparar de certa forma para alguns acontecimentos, de certa forma, né?
É óbvio que eu não consigo dizer o que vai acontecer amanhã, né? A gente acordou hoje com chuva, dormiu ontem com um sol maravilhoso. É verdade. Mas, com um pouquinho de estudo para as organizações, isso é muito importante. A gente pode ter uma previsibilidade. A gente pode ter uma previsibilidade. Assim como nas finanças a gente fala a gente faz o orçamento, a previsão orçamentária de gasto, de despesa e tal. É a mesma coisa para o planejamento. E é super importante, porque isso lá na frente, mediante acontecimentos previstos ou não, isso traz a sustentação de uma empresa. Né? Então, se ela tem a governança, se ela tem uma liderança bem desenvolvida, essa previsibilidade, ela é entendida por toda a organização de uma maneira necessária, leve, quando acontece, claro, dependendo da proporção, mas torna-se mais fácil manusear algumas mudanças, né? Sim. E, Marcela, você trouxe de um jeito, assim, bem compreensível a parte de governança. Quais são os principais erros que os líderes cometem quando a gente fala de governança no dia a dia? Porque a gente entende que a governança é algo... Né, do caminho, como você trouxe da empresa, mas quem faz muitas vezes o caminho são os líderes que fazem parte ali daquela empresa. Então, como é que eles desenham esse caminho ou comunicam sobre esse caminho para quem vai com eles? E quais são os maiores erros que vêm? Eu dividiria de uma forma muito simples toda a área e toda a empresa em pessoas e processos. Então, eu preciso ter pessoas para executar os processos. Eu preciso ter processos para que as pessoas consigam executá-los. Então, é um ciclo, né? Mas para que isso tudo aconteça, por que a gente escolhe líderes, né? Eu falo muito com os meus mentorados sobre o que é ser um líder. E aí, Marcela, me trazem conceitos vários. Aí eu falo, tá, então vamos para a área de comunicação. Quem é um líder na comunicação para você? E aí a gente traz tanto da comunicação internacional, como a Oprah, quanto da comunicação nacional, como o Silvio Santos. Tá, por que ele é um líder na comunicação para você? E a gente começa a extrair daí algumas características. O grande erro que os líderes cometem é não liderar, é gerir. A gestão, ela é racional. A liderança, ela é emocional. Porque todo líder tem seguidor. Sim. A gente pode pegar, por exemplo, algumas lideranças como Buda, Gandhi, Dalai Lama, e a gente fala hoje muito de seguidores, né? Eu uso esse termo porque ele é comum, mas todo líder traz com ele uma responsabilidade muito grande de ser um exemplo. Perfeito. Né? E o grande erro em governança que se comete é não organizar o ambiente para esses seguidores. A gente pode pegar um exemplo de influencers. Né? O influencer, ele às vezes é cancelado por quê? Porque ele frustrou uma expectativa de ambiente. É verdade. O ambiente vem na fala, o ambiente vem no comportamento, né? O ambiente vem na atitude... na comunidade que faz parte. Na comunidade que ele faz parte. E o líder tem esse peso e essa responsabilidade. Sim, tem gente que hoje é um líder, me inspira e tal, amanhã pode não ser mais. Porque me frustrou em algum aspecto do qual eu, como pessoa que o sigo, precisava. E isso é um ciclo natural. No aspecto da governança, onde eu também tenho que ter processos a serem executados, eu preciso que isso esteja organizado. Perfeito. Então, a falha em governança, ela acontece no micro, mas ela é conduzida no macro. Perfeito. Então, ela vem de cima, sim, das organizações de cima para baixo, mas se eu não executo aqui a pequena governança, a autogovernança, não adianta eu ter uma estrutura de governança dentro da empresa. Nossa, maravilhoso isso que você está trazendo, porque muita gente, que também eu atendo, confunde gestão com liderança. E você trouxe de um jeito fácil. Gestão é o lado racional, é sobre o processo, aquilo que tem começo, meio e fim, e tem uma continuidade, e a liderança emocional. E é exatamente isso. Nem todo gestor é líder, nem todo líder é gestor.
Por isso que a gente precisa ajudar esses líderes a serem desenvolvidos. Por quê? Porque não é sobre saber o que precisa ser feito, é como inspirar as pessoas a fazerem o que precisa ser feito. Porque você pode conhecer todas as técnicas, você pode conhecer todos os processos, ter aquele know-how crítico que a gente fala, mas se você não souber inspirar, engajar e ter pessoas contigo comprometidas e essa linha para que as coisas aconteçam, de nada adianta o seu conhecimento técnico, né? Exatamente. E por muitos anos a gente viu, e tem muita gente que acredita nisso ainda, que a parte técnica que te leva longe, ela até te leva, mas não te mantém. Não te mantém. Porque hoje, quem não tiver os soft skills desenvolvidos, claro, são muitas soft skills que hoje o mercado exige, mas quando a gente fala de liderança, quem senta numa cadeira para inspirar pessoas, para colocar significado naquilo que elas fazem, entender que aquilo é o meio para elas buscarem o sonho delas e não o fim, né? E fazer elas entenderem, na minha visão, o líder que transforma essa visão. Exatamente. Né? Na equipe. Exatamente. É lógico, a gente não motiva ninguém, mas o líder ele tem uma grande responsabilidade na forma como ele conduz de acender essa chama. Nem todo mundo vai querer ficar, nem todo mundo vai querer seguir, mas com certeza a maioria entendendo a marca que ele deixa, eu sempre falo, se está deixando mancha ou marca, vai entender, eu quero ficar com ele. Porque empresas, pessoas deixam seus líderes na maioria das vezes, não a empresa. Não a empresa. Exatamente isso. E quando há a possibilidade numa empresa grande, a pessoa troca de área, né? Então ela troca de líder. Ela continua dentro da mesma empresa, mas ela troca de líder. E não necessariamente da empresa. Quando a empresa é menor, ela certamente vai trocar de empresa. Isso aconteceu comigo várias vezes. Né? Já troquei de líderes e de empresas, porque o ambiente não era inspirador, vamos dizer assim, e não estava dentro daquilo que eu considerava como valor dentro do processo de trabalho. Perfeito. Isso me ensinou muito. E valores é algo que você trabalha bastante, eu também, e é fundamental a gente entender os nossos valores, porque se a gente sabe aquilo que é inegociável para a gente começa a ter uma clareza, uma consciência do que eu vou fazer, do que eu não estou disposto a fazer, do que eu vou cobrar da equipe, porque se eu não acredito em alguma coisa, porque aquilo é um valor incongruente para mim, como é que eu vou cobrar? E aí a gente começa a entrar num ruído até com a cultura da empresa, porque se ela tem um valor e eu não compactuo, né, não comungo daquele valor, como é que eu vou... Eu digo muito o exemplo de um frigorífico, por exemplo. Se alguém é vegano, será que o valor que ele tem vai ser congruente? Não é sobre certo e errado, é sobre congruência, que eu acredito muito. Eu tenho uma mentora que fala muito sobre a congruência. Será que ele vai dar a melhor performance dele quando o valor não está congruente com um valor da empresa? E assim, eu não falo nem pelo valor da empresa, até pelo segmento de atuação. Sim. Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque não é sobre a competência que a pessoa desenvolveria ali, mas é sobre a forma como ela colocaria aquela competência no jogo. Exatamente. Eu costumo dizer que, e costumo trazer uma reflexão, né? Que assim, você compraria carne de um açougueiro vegano? Porque é muita incongruência. Primeiro, um açougueiro que é vegano, né? Eu comprar carne de um vegano. E como que ele vai me indicar? A melhor. Se ele não prova, ou não come, ou não comeu, né? Porque não é da alimentação dele. Então, são essas incongruências e elas batem em valores. E entra no julgamento que nós estávamos conversando, no julgamento. Né? Eu fiz um exercício, foi logo no início das minhas formações de coach, com uma turma de faculdade que eu dava aula. E era uma turma grande, uma turma que a gente trabalhava a ética no trabalho. E eu trouxe um exercício de valores para ele. Foi muito interessante. Eu tinha quase 150 alunos dentro de sala. E eu pedi que eles fizessem um trabalho de todos... Era à noite a turma, então a maioria trabalhava em empresas. Eu falei, tragam os valores das empresas, tragam os seus valores. Né? E vocês vão fazer esse cruzamento.
Eu tive 3 alunos que me procuraram, professora, eu vou pedir demissão. Eu falei, não, pelo amor de Deus, esse não é o objetivo do trabalho. O objetivo é a gente entender se você está num lugar onde os seus valores são congruentes com os valores da empresa. Mas aí a gente também precisa entender, Graça, que a gente tem 2, 3 ou 4 até camadas de valores. E que a gente pode, em um determinado momento, trocar esses valores de prioridade. De prioridade, verdade. Então, eu tenho uma amiga que não era fumante, foi trabalhar na indústria de cigarros. Marcela, mas como é que eu vou? Eu não fumo, não gosto, ninguém lá em casa fuma, e eu fui convidada para ir para uma empresa do segmento. Eu falei, aí é o exercício de valor. O que é importante para você nesse momento? Você vai abrir mão deste valor em função de qual outro valor? Porque você precisa pôr um outro valor no lugar. Mas isso não muita gente pode encarar isso como, você está corrompendo seus valores. Não, a gente tem camadas de valores. Perfeito. Em um determinado momento, o trabalho é um valor para mim. Em um outro determinado momento, a saúde vai ser importante para mim. Eu já vi muita gente pedir demissão porque a saúde estava abalada. E isso acontece. E eu já vi... faz total sentido isso que você está trazendo. E é muito importante a gente falar disso, porque realmente, isso é um valor para mim. Se eu não estou atendendo esse valor, eu estou me corrompendo. Não. Por exemplo, eu por muitos anos, eu priorizei carreira, porque eu buscava a segurança, a estabilidade, para dar o melhor para minha família. Para mim, para minha família, para os meus filhos. Teve um momento onde a maternidade, que também é um valor para mim, falou mais alto. Perfeito. Então, não é que eu abri mão da carreira, eu coloquei ela em primeiro lugar. Foi a minha prioridade. Ela continua sendo importante. Afinal de contas, a gente é um ser humano multifacetado e a gente precisa de todas essas frentes para se autorrealizar. A maternidade veio, sou mãe, os filhos crescem. Nesse momento, eu prezo muito pela minha saúde, pelo meu bem-estar. Porque eu me dediquei muito ao trabalho de uma maneira forte, né? Tendo até esgotamento mental. Mas hoje, quando eu percebo que eu estou caminhando para esse lugar, porque a gente gosta do trabalho, principalmente quando a gente gosta, a gente vai se entregando e a gente tem essa autoconsciência, opa, eu preciso descansar, eu preciso me permitir pegar um final de semana, pegar um dia e buscar esse bem-estar que também é um valor para mim. Então, é muito importante isso que você está trazendo. E quem disse que ao deixar o trabalho numa segunda camada de valor e viver a maternidade também não é um trabalho? Quantos aprendizados a gente tira de tudo que a gente vive? Verdade. E às vezes você chega para uma empresa, a empresa fala, mas você ficou, 2, 3 anos sem trabalhar para se dedicar à maternidade? Não, trabalhei muito. Trabalhei bastante. Eu aprendi a lidar com o desenvolvimento de um ser humano, desde o nascimento dele. Perfeito, perfeito. E Marcela, hoje você ajuda nesse desenvolvimento de liderança o líder buscar autonomia. Exato. E ensinar o time a ter autonomia. Conta para mim assim, o que diferencia um líder que comanda de um líder que cria autonomia? Principalmente os resultados. Né? Por mais que os dois possam trazer o mesmo resultado, eu trouxe esse resultado a que custo? Porque o custo do resultado não é só o custo empresarial, o custo financeiro. Né? Tem um custo emocional. E hoje a gente fala muito desse custo emocional. No processo de autonomia, além de eu trabalhar esse custo emocional, de trazer ele para um patamar mais natural, de um trabalho mais fluido, de um trabalho mais natural, eu estou colocando seres humanos em igual capacidade de trabalho, igual capacidade de entrega. Perfeito. Então, o processo de um líder que desenvolve a autonomia da equipe, aí de fato ele é um líder. Ele tem muito mais gente fazendo porque é para ele do que é para garantir o meu salário, o meu emprego. A forma, né, de entrega, ela
pode acontecer o resultado, mas a forma de entregar o emocional envolvido, né? Sim, porque eu vou ter aquele resultado por esforço de um líder mais centralizador durante um tempo. Uhum. Se essa pessoa não sai naturalmente, ela sai por adoecimento ou ela sai por desligamento, porque ela não consegue mais entregar o que ela entregava antes. Nossa. E na autonomia, eu faço muito paralelo com o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, depois a gente vai embora. E para a gente viver, a gente precisa minimamente de ter autonomia na nossa vida. Uhum. É a mesma coisa na liderança. Se eu estou tratando o meu colaborador como incapaz, porque quando eu tiro a autonomia de alguém, eu estou incapacitando essa pessoa, eu não estou respeitando ele como ser humano. Perfeito. Para mim é muito mais profundo, sabe, Uhum. Graça? Do que só dar a autonomia. É uma questão de respeito mesmo ao ser humano. Peraí, você está dizendo que eu não dou conta? Sim. E com base no quê, né? Com base no quê? Com base num currículo? Alguns vão necessidade de mais tempo de aprendizado, Sim. outros de menos tempo. E somos nós. Uhum. E tudo bem. A gente precisa encarar isso como natural. Porque ser humano deveria ser natural. Perfeito, perfeito. E saber separar aqui, nem sempre a competência que eu desenvolvi, ou que eu tenho condições de desenvolver, ou que eu quero desenvolver, ela tem a ver com o que eu tenho capacidade. Porque a gente tem capacidade, mas será que eu quero? Exatamente. E esse entendimento permeia muito sobre entender quem está com você, qual é o sonho dele, né? A gente fica muitas vezes focado nas entregas, eu me coloco nesse lugar e hoje eu ensino líderes a entenderem o que vai além daquilo, qual o significado, ok, você tem que entregar esse resultado, mas você sabe a importância disso para a organização e para você. O que você vai fazer com esse resultado para você como ser humano, de acordo com seus valores. Então, quando o líder ajuda nesse entendimento, eu acho que é aí que ele começa a ter seguidores. Né? Você fala de um ponto sobre a vontade, que é interessante, que um grande pensador, filósofo, e me fugiu o nome dele aqui, mas depois a gente indica, ele fala que a autonomia, e a base da autonomia vem de lá, que é sobre a vontade da capacidade humana de se autodeterminar. Uhum. Então, capacidade de se autodeterminar todo mundo tem. Né? Mas qual é o tamanho da minha vontade? Uhum. E a gente precisa entender aonde essa vontade nasce. Perfeito. Muitas vezes ela é desperta por um líder. O líder, ele tem... É uma habilidade de liderança, despertar a vontade. Muitas vezes ela vem de outras inspirações. Eu vejo muitas histórias de gente que fala, assisti tal filme, mudei minha vida. Olha. Ouvi uma frase, mudei minha vida. Recebi um feedback, Meu né? filho nasceu, me fez ver coisas e fazer coisas que eu não faria antes. Recebi um feedback, mudei minha vida. Uhum. Então, é esse despertar da vontade. Tem gente que para de fumar, acorda, fala, eu não vou fumar mais, e não fuma nunca mais. Uhum. Né? Tem Toma gente uma decisão, né? toma uma decisão. Né? E isso foi desperto por alguma coisa, essa vontade, né? Que já está dentro da nossa capacidade de se determinar para, né? Então é isso. Maravilha. Marcela, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente pode... Vou começar de novo aqui. Ó, o Mel tá aqui, tá? O que... Essa pergunta aqui. Como que a gente pode equilibrar autonomia com responsabilidade sem cair em microgestão ou em falta de direcionamento? Porque um líder aprender o time dele ou acreditar na autonomia, mas como é que ele acredita na autonomia sem ser aquele líder que fica com microgerenciamento? Porque tem muitos líderes que ficam nesse microgerenciamento e o colaborador se sente sufocado. Fala, poxa, ele não deixa eu desenvolver, porque a todo momento ele está me perguntando e a pessoa não consegue dar sequência, não consegue fluir naquilo. Isso também acaba sufocando a autonomia, né? Como é que você poderia trazer essa questão da autonomia com responsabilidade sem se tornar esse microgerenciamento, essa microgestão?
Não é fácil liderar, tá, Graça? Assim, meus mentorados, todos líderes ou em processo de carreira de liderança, me trazem cenários diversos dos seus colaboradores. Então, também não quero romantizar. Não é simples, não é fácil. Isso requer um trabalho mesmo, porque você vai pegar uma equipe que às vezes está acostumada com um modelo, pressupõe que, e aí vem uma questão cerebral mesmo, de sobrevivência que temos da nossa natureza, e isso pressupõe que, vou fazer, quando ele me pedir, eu faço. Né? Se o chefe não pediu, não precisa fazer. Ele vem acostumado desse modelo. Quando chega um líder que te dá autonomia, muitas vezes a equipe pode até ficar perdida. Então, tem fases dessa autonomia. Na primeira fase, eu diria que talvez a microgestão até seja um pouco importante. Necessária ali, né? E eu brinco, assim, eu vou traduzir de uma forma muito simples que eu tenho levado para os meus líderezinhos, que eu brinco com eles, meus recém-líderes, que é como soltar pipa, papagaio, aí vai para qualquer região do Brasil, né? Pipa, papagaio, tem outros nomes aí. Você solta um pouquinho, ela pega um pouco de ar, sobe, você puxa para ela ficar firme ali, se garantir naquele lugar. Aí você solta mais um pouquinho. E aí você puxa, solta, puxa. Então, esse início da subida da pipa, do papagaio, eu diria que tem uma microgestão. Quando tá lá no alto, aí já vai voar. É só assistir. Só assistir. E, opa, deixa... Você sentir aqui a linha. O que é você sentir a linha? As reuniões, o rito de gestão. Você ter reuniões ali periódicas com a sua equipe para entender, aqui em cima tá quente, tá frio, eu tô indo para cá, tô indo para lá. Você tá aqui de fora assistindo, você puxa um pouquinho a cordinha, faz essa... Ou entrar com a previsibilidade, que a gente falou no começo. Olha, tá previsto chover, vamos recolher. Vamos recolher, Vamos recolher. Vem para cá, vamos esperar a tempestade passar, a gente volta. Perfeito. Mas é muito difícil porque não existe indústria de pipa e papagaio. Você sabe que todos são feitos manualmente. Então, assim como uma pipa e um papagaio, colaborador, somos artesanais. Cada um foi feito de um jeitinho, cada um tem seus valores, cada um tem suas histórias, suas dores, suas necessidades, marcas ali. Suas marcas. Tem pipa que vai ter rabiola, tem pipa que não vai ter, tem pipa que vai ser colorida, tem pipa que vai ser preta e branca. Então, o líder conhecer cada pipa que ele tem na equipe é primordial. Maravilhoso isso que você trouxe, eu já estou imaginando aqui. E não quer dizer que todas as pipas vão chegar na mesma altura, e não é que não possam, né? Tem um triângulo que eu vi outro dia, que tem a capacidade, a disposição e a permissão. Quando alguma coisa você está muito determinado, mas às vezes está faltando uma parte do triângulo. Você tem permissão? Sim. Você tem capacidade? Sim. Você tem disposição? Ou, você tem disposição? Tenho. Você tem a permissão para isso? Sim. Será que você tem a capacidade? Então, vamos olhar um pouquinho, dar um passo para trás. Então, o que a gente também trabalha na liderança, mais do que desenvolver essa mentalidade, porque para mim são habilidades, mas para desenvolver uma habilidade você também precisa trabalhar a mentalidade, olhar para isso. Esse autoconhecimento, onde você... Opa, o que está faltando? Porque a gente nunca está pronto, sempre, e às vezes é através de um feedback que vai vir ali a clareza. Poxa, eu nunca ouvi essa frase, nunca ouvi esse feedback. Feedback é algo que a gente trabalha bastante com a liderança. Inclusive, está nessa pergunta aqui, quais são as ferramentas que você acredita, assim, até de forma simples, que um líder pode adotar para estimular mais autonomia no time? Você acredita que o feedback seja uma das ferramentas? Feedback é uma das ferramentas. Mas eu acho que começa dentro do próprio líder. Dentro dele mesmo. Né? Quando o líder ele é muito controlador, a gente precisa entender de onde vem essa natureza. Então, pode ser de uma insegurança, de uma autocobrança, de algo que está dentro dele. Eu preciso dar certo, eu não posso... muitas vezes não é porque ele não confia no time,
mas é porque ele tem tanta necessidade de ele dar certo, que ele acaba trazendo isso. Ele até tem pessoas no time que ele confia, mas mesmo assim, ele vai querer fazer a última leitura, né? Então, algumas ferramentas são, primeiro, esse olhar interno. O líder precisa compreender quem ele é. Não, eu preciso ver, eu não consigo abrir mão. Isso me gera até ansiedade se eu não passar o olho por último. Tá, você pode até passar o olho por último, mas num outro tom. Perfeito. Sem ser um tom de medo ou um tom de controlador. Uhum. Outra é o feedback, porque no momento do feedback ele tem a possibilidade de conhecer as pipas, de saber quem é assim, quem não é, quem tem a capacidade, quem tem a disposição, quem tem a permissão, ou quem não tem uma dessas partes desse triângulo, o que precisa ser desenvolvido. Mas essa conversa, ela é uma conversa também que é com foco no outro, né? É o liderado que precisa trazer. E aí há formas da gente estimular isso, fazer com que o liderado ouça. Você já teve um caso, entre tantos mentorados que você já atendeu, onde a autonomia transformou o resultado da equipe? Tem algum case assim? Tem até um recente, assim, e até não era um caso, assim, de um controlador que precisou abrir mão disso. Era um promovido, um superintendente, uma empresa, foi promovido a superintendente, muitos anos na empresa, e ele tinha uma equipe menor, pegou uma equipe gigantesca, espalhada no Brasil, e aquela ansiedade natural, né, de como é que eu faço isso tudo aqui funcionar. Aí eu falei, você não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você precisa ter pessoas nesses lugares que vão ser seus multiplicadores, e essas pessoas é que vão te ajudar nesse processo. Agora, você precisa estabelecer os limites, até onde elas vão, o que elas vão dizer por você, o que elas não vão dizer por você. E isso tudo a gente foi coordenando e criando esses espaços de segurança, tanto para o líder quanto para os regionais, né, que estavam em outros lugares do país. E aí é um trabalho formiguinha. E aí, aos poucos... É um processo, né, que vai sendo construído aos poucos. E a gente construiu isso com ferramentas tangíveis. Então, rituais de conversas sobre os resultados e de conversas sobre pessoas. Então, de novo, processos e pessoas. Tem um livro que você usa muito, que eu sei, que é Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. E a base da pirâmide, o Patrick, ele diz que é a confiança. E confiança não é algo que você vai na prateleira, você pega, vou levar mais um pouquinho de confiança. Não, confiança é uma construção diária e tem um lado emocional muito forte envolvido. Você confia na habilidade, na parte técnica da pessoa, mas você tem que confiar no caráter. E isso é uma construção que ela acontece todos os dias, para que esse líder, aos poucos, também se olhando de maneira simultânea, ele vá pegando mais confiança na equipe e também se desprendendo desse medo. Assim, não, eu confio, eu treinei, e você também se arriscar um pouco. Né? Porque risco é a todo momento. Risco, será que vai dar certo? A gente está sempre envolvido nesse cenário de riscos. E o líder, ele precisa, mesmo com a confiança construída, assim, vamos ver. Eu estou aqui assistindo, vai lá, faz, você já sabe. Qualquer coisa eu estou aqui. Confiar, dar autonomia, né? Exatamente. E eu digo que dentro dessa base da confiança tem a consideração. A confiança, ela se estabelece quando você tem consideração pelo outro e é gentil. Então, colocaria a gentileza e a consideração. Quando você considera a história do outro, a sua própria história, né, se reconhecendo muitas vezes como um líder, ou um líder controlador, ou um líder bonzinho, que tem aquele líder que é o líder bonzinho, sim, ou um líder mais exigente, e não estou sabendo me comunicar. Quando você assume esse lugar
e se considera no processo e considera o outro, porque tem gente que vai receber muito bem um líder exigente, tem gente que não vai receber. Uhum. Então, acho que muitas vezes falta para todos nós, me coloco nisso também, a gente fazer esse exercício de eu estou considerando a mim e ao outro. Eu estou considerando mais a mim ou estou considerando o outro também? Uhum. Né? Então, essa consideração, eu acho que é o primeiro passo para a confiança. Sensacional. E ser gentil, né? Dar o espaço para o outro. Eu acho que essa palavra eu gosto muito, a gentileza, porque para mim ela move muita coisa. Né? Ela consegue buscar recursos através da... A gentileza consegue acessar lugares que outras formas não conseguem, né? E falando assim um pouco de preparo e até de mercado. Hoje a gente ouve muito falar em governança, mais do que, né, se ouviu há tanto tempo. Que competências que de governança você acredita que todo líder vai precisar, mesmo que não esteja na área da governança, mas o líder vai precisar desenvolver essa competência nos próximos anos para conseguir ser um líder mais focado nas pessoas, com resultado, mas de uma maneira saudável? Uma competência é muito difícil, tá? Uma só é muito difícil. Tecnicamente, eu diria que são 5 competências, que são 5 pilares da governança, que é transparência, prestação de contas, responsabilidade, equidade e agora sustentabilidade. Tá. Dessas 5 competências, né, da governança, os 5 pilares da governança corporativa, eu considero que a sustentabilidade, na verdade, é o grande guarda-chuva dessas outras, né? Da transparência, da prestação de conta, da equidade e da responsabilidade. Responsabilidade ou autorresponsabilidade. Certo. E aí, o que é a sustentabilidade? E aí eu não estou falando de ambiental, de social, de climático, de floresta. Eu estou falando de tudo. É tudo isso. E mais algumas outras coisas. Perfeito. Então, a sustentabilidade, ela tá de uma forma, vou tentar ser objetiva, porque acabo sendo profunda nesse assunto, porque eu adoro. A sustentabilidade está em como eu mantenho o clima da minha área homogêneo, equalizado. Então, eu preciso, sim, ser transparente. Sim. Eu preciso, sim, prestar conta, né? Levei um projeto de um colaborador meu para a alta liderança. Eu volto e presto conta. Não é meu, é do meu liderado, é da minha equipe. Mas, porque do meu liderado eu não tenho... Não. Levei, aconteceu isso. Prestar conta. E a transparência, ela vem junto com essa prestação de conta. A equidade é considerar que existe o outro e que o outro minimamente é um ser humano também como eu, e a responsabilidade. Então, eu tenho que ter responsabilidade. O líder é responsável pelos seus colaboradores. Perfeito. E ele tem que ser autorresponsável também e assumir, né, os seus erros, assumir os acertos também, porque tem muito líder que não assume os acertos, esconde. É mesmo? Tem muito líder que não... Marcelo, não, mas eu não vou falar e tal. Eu falei, não, a gente tem um lado que tem que ter o marketing pessoal. Com certeza, eu acredito muito nisso. É que eu vejo, às vezes, um pouco mais o líder que só quer falar dos acertos. E eu estava até conversando contigo um pouco antes, né? Que o Neymar também perde pênalti. E isso não define a carreira dele, o Neymar ou qualquer outra pessoa de alta performance, no esporte principalmente. A Marta, que foi tanto tempo a melhor do mundo, a carreira dela, a competência dela, a performance dela não se resume num pênalti que ela perde. Porque tem dias que nós não vamos estar bem. E eu vejo que essa parte da sustentabilidade é também esse olhar para o ser humano, não só para o meio ambiente, para o lado verde, mas como que está sustentável o clima na empresa para que eles performem de maneira saudável. Né? Exatamente, exatamente. Um gol ou um pênalti não define nem quem você é na vida. Com certeza. Né? Não define o ser humano que você é. E aí, às vezes, eu brinco que é uma dicotomia, né? Tudo me define e nada me define. Sim. Porque quando você vai olhar tudo que a gente é por coisas que a gente viveu.
mas a gente é nada perante o que a gente ainda vai viver. Nossa, maravilhoso isso. Marcela, caminhando aqui para o final, acho que a nossa audiência já conseguiu aprender muito com você sobre sustentabilidade, autonomia, liderança. E eu queria que você, assim, deixasse uma mensagem final que você acha importante sobre o seu ponto de vista de ser humano, desenvolvimento de liderança, de autonomia, de toda essa parte de governança que você acha fundamental que a gente ainda não falou, já para se despedir. Nossa, uma mensagem, eu gosto de tantas frases assim, mas eu vou te falar, me veio aqui um trecho de um poema que a minha avó falava. Veio o trecho e fugiu, vou lembrar dele aqui. Problemas. Ela falava assim: o homem que passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, que não sentiu o frio da desgraça, que passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Então faz parte do viver, né? As alegrias, mas também as nossas dores são coisas que nos ensinam. Muito. Então, digo que governança também é sobre dores, liderança também é sobre dores, a própria sustentabilidade, autonomia. Ninguém cresce sem ter tropeçado e caído pelo menos uma vez. E a gente, né, tem uma frase também que uma colega minha usa: a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras no caminho. Exatamente. E dói. E dói. E dói muito. E dói. Só que para a gente transpor aquela pedra com aquela dor, é assim que a gente continua caminhando. E prestando atenção para não tropeçar em outras pedras. Talvez algumas diferentes, né? Mas sensacional isso que você trouxe. Marcela, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais, para eles conhecerem um pouco mais de você? Então vamos lá, Instagram, @mentora.marcelajacob. No LinkedIn eu tô como Marcela Jacob Conselheira. E podem me chamar no direct, tanto do LinkedIn quanto do Instagram. E a gente conversa, eu estou à disposição. Com certeza, ela está sempre à disposição, porque sempre quando eu procuro, ela super me atende, assim, com muita generosidade e gentileza. Marcela, eu quero agradecer, assim, demais você ter vindo aqui participar do podcast. Para mim, você é uma presença que marca, sempre, com a sua inteligência, eu sempre falo isso para você, com a sua delicadeza, com a forma gentil que você coloca o seu conhecimento de uma maneira muito acessível. Obrigada. Né? Eu sou super admiradora e uma alegria ter você aqui. Eu que te agradeço, Graça. Acho que você tem um coração super disponível também para ouvir, para ajudar a gente até a repensar, imagina. Sou muito honrada de estar aqui com você, muito feliz. É uma amizade da vida, assim. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Então, com vocês, Marcela Jacob, curtam bastante esse podcast, assistam quantas vezes vocês quiserem, tem muito aprendizado aqui. Até mais.